ver isso, essas três características nesse texto. Assim como diz o Senhor, versículo 7, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Temos aqui então o autor de Hebreus invocando as palavras do Espírito Santo para os seus ouvintes, que eram judeus, que estavam seguindo a Jesus. Creio que nem todos ainda eram convertidos, mas haviam muitos que eram convertidos. E a carta de Hebreus foi escrita aos hebreus, a judeus, que começaram a seguir Jesus, e o maior propósito era convencê-los a não voltar atrás, porque eles estavam pensando em voltar atrás, por causa das dificuldades, por causa das perseguições. Eles não estavam conseguindo empregos, eles estavam tendo que mudar de cidade, então eles estavam pensando em voltar atrás. E por esse motivo, o autor de Hebreus escreve este livro para convencê-los a não voltarem atrás, mas seguirem para frente. E aqui mais uma vez nós temos o autor de Hebreus procurando convencer eles a ficarem firmes, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, continuarem firmes no Senhor. Então nós temos agora aqui o autor de Hebreus invocando as palavras do Espírito Santo, porque ele diz ali, no versículo 7, assim como diz o Espírito Santo, o Espírito Santo diz o seguinte: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação lá no deserto. E ele continua ali, onde os seus antepassados. Então o que ele está fazendo? Ele está pegando um texto lá do Salmo 95, e ele diz que foi o Espírito Santo que inspirou o autor do Salmo 95, pode ter sido Davi ou algum dos levitas, a escrever o Salmo 95. Então ouçam a voz, ouçam o que o Espírito Santo está dizendo lá no Salmo 95, referente ao que aconteceu na vida dos hebreus lá em Êxodo, no deserto, quando eles saíram do Egito. Então olha a turnê que o autor de Hebreus faz aqui. E o Salmo 95, eu vou ler, se você quiser abrir para lá, 6 a 11, Salmo 95, 6 a 11, diz assim: venham, adoremos, prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, a voz de Deus, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram. Então aqui já muda, é como Deus falando com o povo: pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz, durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconhecem os meus caminhos, por isso jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. As mesmas palavras usadas pelo autor de Hebreus, lá na carta, no livro de Hebreus. Meribá, ele cita aqui, Meribá significa rebelião. Foi o lugar onde o povo hebreu se rebelou contra Deus, reclamando por falta d'água. Quando eles saíram, quando Deus livrou eles, depois das 10 pragas do Egito, depois da saída milagrosa da passagem pelo Mar Vermelho, então eles estavam sem água, com sede, eles reclamam, e a Bíblia diz que nós minimizamos a reclamação, porque
principalmente no mundo ocidental, nós temos esse costume de reclamar, e a gente precisa estar sempre vigiando com isso. E não só é um costume, como para o nosso meio muitas vezes até é algo bom de se fazer, algo correto de se fazer. Eu estou reclamando meus direitos. Só que a Bíblia ela está colocando que a reclamação, por trás da reclamação existe rebelião, insatisfação e incredulidade, dúvida. Nós vamos ver isso. Acho que já deu para perceber nesses dois textos, Hebreus e do Salmo. Eu duvido que Deus vai me suprir. Eu duvido que Deus vai providenciar para a minha vida. E Deus diz: eu já fiz tanto para vocês, coisas milagrosas. Milagrosa era milagre. A ciência não explica. Vocês estão duvidando. Vocês vão morrer por falta de água. Eu tirei vocês do Egito. Eu abri o mar vermelho para vocês passarem. O exército poderoso de Faraó era os Estados Unidos daquela época do Egito. Estava vindo atrás de vocês. Vocês iam ser exterminados na beira do mar. Eu abri o mar vermelho. E depois que vocês passaram, o último passou, eu fechei o mar vermelho em cima do exército do Egito. Então era uma dúvida enorme, era uma incredulidade enorme que o povo hebreu estava tendo de Deus. Eu não vou julgar eles. Preciso reconhecer que eu sou fraco, mas é interessante isso. Uma história muito interessante. Ele fala Massá também, é o mesmo lugar, Meribá e Massá. Essas duas palavras, Meribá significa rebelião e Massá significa provação. Não porque eles estavam passando por provação, mas porque eles provaram Deus, eles estavam testando Deus. É algo como assim, duvido que o Senhor Deus vai. Eles estavam no deserto, lembra-se disso, eles estavam no deserto. Não tinham oásis ali por perto, senão eles estariam no oásis lá, né? Seria algo. Coloque-se você lá, naquele lugar. Nós temos água potável à vontade, nós temos comida à vontade, restaurante à vontade, tudo à vontade, né? Se coloque lá no meio do deserto. Como que Deus vai fazer sair água dessa areia aqui, dessas pedras aqui? E Deus fez, sair da rocha. Então, Meribá e Massá como apelidos dados àquele local onde eles estavam ali. Não bons apelidos, né? Era um lugar onde o povo hebreu provou ou tentou o Senhor, duvidando do seu poder, mesmo depois de terem presenciado os seus milagres e o livramento da terra do Egito. Então o Salmo 95 pode ter sido escrito por Davi ou por um levita, a gente não sabe. E ele foi escrito para a festa dos tabernáculos. E esse salmo faz muitas referências às peregrinações do povo hebreu pelo deserto. Acabamos de ler ali, se você ler todo o Salmo 95, você vai ver isso, perceber isso. Então, e durante essa festa, o povo de Israel, como que eles comemoravam essa festa? Eles se instalavam em tendas. Então eles saíam das suas casas, armavam as barracas de acampamento deles lá e ficavam lá, se eu não me engano era 40 dias, para relembrar as provisões de Deus no deserto. E provavelmente esse salmo era cantado também. Então veja lá o salmo novamente, porque o povo ele era chamado para adoração a Deus, ele acampava em tendas nessa festa, e relembrava, e era relembrado também da provisão de Deus e dos perigos
rebelião, da incredulidade de tentar a Deus. Fala lá no início do Salmo 6, Salmo 95, versículo 6. Venham, vamos comemorar a festa. Adoremos, venham e vamos adorar prostrados e ajoelhados diante do Senhor, o nosso Criador. Porque Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo, do seu pastoreio. Ele é o nosso pastor e nos pastoreia. Esse é um daqueles versículos que na Bíblia nós vemos lá episcopal, né? O que mais também? O bispo. Também tem o presbítero, certo? Então por que nós chamamos de pastores? Porque, na minha concepção, são todas as palavras intercambiáveis lá. Pode ser bispo, pode ser episcopo, pode ser presbítero. Então, a igreja, na história, acabou, vamos definir um nome só, deixar só esse nome. Eles acharam importante o nome de pastor, se referindo a Deus como pastor, pastoreando as ovelhas. Esse é um dos textos que fala isso, né? Que nós somos povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz, que ele orienta, que ele guia. E daí vem Deus falando agora, né? Primeiro o salmista e agora Deus. Hoje, se ouvirem a sua voz, continua ainda o salmista, né? Não endureça o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto, onde os seus antepassados me tentaram. Agora, como se Deus estivesse falando, né? Porque me tentaram, não tentaram o salmista, tentaram a Deus, né? Pondo-me à prova. Então o povo foi chamado para a festa, para adorar a Deus naquela festa, como nós somos chamados para adorar a Deus, seja no culto público, como hoje aqui, seja de forma individual, no seu dia a dia. Muito bem. O autor de Hebreus, ele aplica o princípio desse acontecimento do povo hebreu, que foi liberto do Egito por Deus e estava vagueando pelo deserto, como também do povo de Israel, quando comemorava a festa dos tabernáculos, para mostrar que a inclinação em duvidar do cuidado e da provisão de Deus e de retornar ao judaísmo, ele traz isso agora para os seus ouvintes, né? Que é o que está acontecendo. Muitos judeus aqui no livro de Hebreus estavam pensando em voltar ao judaísmo por causa das dificuldades de seguirem a Cristo. Então, dos seus ouvintes ali, né? Ele traz esse princípio porque a inclinação dos seus antepassados era semelhante à inclinação dos seus antepassados de duvidar e de querer voltar ao Egito. Lembra que eles falam? Acho que eles falam as cebolas do Egito, eu não lembro lá, algo assim, as comidas lá do Egito, né? Essa inclinação era a mesma inclinação que estava acontecendo com os seus ouvintes aqui. Eles estavam querendo voltar ao judaísmo, não ao Egito, ao judaísmo. Pensando, não, é melhor lá, a gente está sofrendo aqui, está difícil. Então era a mesma inclinação, a mesma dúvida que eles estavam tendo aqui, igual o povo que saiu do Egito. É interessante que o autor de Hebreus, ele apela para a urgência quando diz hoje. Então ele diz, olha, vocês precisam sim pensar, raciocinar, logicamente tudo, mas façam isso hoje, preciso tomar uma decisão hoje. Hoje, se ouvirem a minha voz. E que voz é essa? Era a voz do Espírito Santo, advertindo contra a dúvida, contra a reclamação e o desejo de voltar atrás. Irmãos, essa é uma advertência para os nossos dias também. Da mesma forma que o autor de Hebreus usou esse princípio do Salmo 95 e do exemplo do povo hebreu no deserto para o seu público na época do Novo Testamento, também pode ser usado para a nossa época. Efésios 4,30 diz assim, diz algo muito importante sobre o Espírito Santo: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção.
Se você ler o capítulo 4, você perceberá vários tipos de atitudes que entristecem o Espírito Santo. Dá uma olhada depois na sua casa lá, para ver se você não está cometendo algum deles e melhorar nisso, né? Então, precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, não endurecendo nossa mente para o seu convencimento e não argumentando com ele. Precisamos atender o chamado hoje. Precisamos armar nossas tendas e festejar como na festa dos tabernáculos, recordando das bênçãos, das maravilhas, dos milagres, das proteções, das provisões e dos consolos de Deus e etc. que o Senhor Jesus nos concedeu em nossa vida cristã desde o dia da nossa salvação. Porque as festas judaicas eram para relembrar. Eles relembravam as coisas boas. Todas as festas, existiam várias festas. Essa dos tabernáculos era uma das festas que eles relembravam a saída do Egito, a provisão de Deus, os milagres de Deus. A Páscoa, outra dessas. Então assim, nós não temos essas festas, mas é um princípio que a gente pode fazer algo para relembrar o passado. Por exemplo, nós viemos aos cultos, aos domingos, e isso pode fazer você lembrar então do dia da sua salvação. Pode fazer você relembrar de lutas que você estava passando e que Deus lhe ajudou você a passar por aquelas lutas e vencer. O povo hebreu que saiu do Egito viu e sentiu a mão graciosa e poderosa de Deus. Mesmo assim, ele duvidou da sua vontade. Foi uma geração que viu milagres acontecer diante de seus olhos. Mesmo assim, reclamaram de Deus. Quando Deus diz que eles não entrariam em seu descanso, isso poderia ter um sentido duplo. O descanso da salvação, para alguns que provavelmente não eram salvos, não tinham posto realmente suas vidas em Deus. E também, com certeza, o descanso de entrar na terra prometida, a terra de Canaã. Eu vou falar mais um pouquinho isso bem no final. Porque eles estavam peregrinando. Como peregrinos, eles não tinham fronteiras, eles não tinham morada fixa. Então, eles entraram na terra prometida, eles teriam uma organização de um exército, né? Eles teriam as suas plantações fixas, e a gente sabe que eles tinham as suas videiras e outras, as de azeitonas, né? Oliveiras e assim vai, e que Deus muitas vezes como castigo mandava pragas, mandava exército destruir tudo. Então era um descanso também, aquela peregrinação. Não precisavam ir ter o templo, o tabernáculo fixo em Jerusalém, não vai precisar montar, desmontar e sair e andar no tabernáculo. Seria um descanso também nessa área. Versículo 12 até o 15. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste de Deus. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. De novo, agora o autor de Hebreus, então, ele pega aquele chamado do Espírito Santo do Salmo 95, e que ele colocou no início do texto, e agora ele pega novamente. E ele diz, olha, cuidado, irmãos, ele falando agora para os irmãos dele ali, daquela época, que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo. Pastor, mas ele não está falando para irmãos? Sim. Irmãos significa crente, filho de Deus? Sim. E então ele está dizendo que a gente precisa cuidar para não ter um coração perverso e incrédulo? Sim. Mas um crente pode ter? Sim. Ele está dizendo que sim. Porque se um crente não pudesse ter um coração perverso e incrédulo, ele não estaria dando essa advertência aos seus irmãos em Cristo. Esse é o mundo real. A Bíblia nos ensina o mundo real. Então,
Só que assim, olha que maravilha esse texto aqui. Ele não fica somente no versículo 12, ele dá o remédio, ele dá a solução, para que eu e você não tenhamos um coração incrédulo e perverso, porque eu posso ter um coração assim e continuar sendo batista, continuar sendo religioso. Ele diz assim no 13, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Olha o que ele está falando. Cuidado com a perversidade e a incredulidade, o engano. E a chave para vocês não caírem nisso é vocês se encorajarem uns aos outros. É o que o texto está dizendo. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Ele dá outra dica aqui, nós participamos de Cristo, nós passamos a ser participantes de Cristo, nós somos crentes, nós somos filhos de Deus, cristãos, desde que, de fato, aqui vem o segredo, nos apeguemos até o fim. A quem que nós devemos nos apegar até o fim? A Cristo. Como? Confiando nele até o fim. Aquela confiança que tivemos no princípio, que ele fala lá, né? Está lá, né? Olha lá, versículo 14. Nos apegamos até o fim, a confiança, aquela fé que nós tivemos lá no princípio. Pois passamos a ser participantes de Cristo, somos de Cristo agora. Por que nós somos de Cristo? Porque nós colocamos a fé nele. Ele explica nele. Desde que de fato nos apeguemos até o fim a confiança que tivemos no princípio. Então se eu não permanecer com a fé até o fim, eu perco a salvação? Não é isso que ele está falando. Ele está falando sobre a incredulidade, o engano e a perversidade. Desde que, de fato, eu me apegue até o final à fé que eu tive no princípio, a fé em Cristo que eu tive no princípio. Aí sim eu vou conseguir vencer a perversidade, a incredulidade e o engano do pecado do coração. E daí o versículo 15, por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem novamente, ele dá urgência, a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião. Então no verso 12, o autor de Hebreus aplica aos seus ouvintes o princípio dos hebreus no deserto e do Salmo 95. E ele mostra que a perversidade, a incredulidade, a dúvida, a reclamação são atitudes que afastam o homem de Deus. E um homem longe de Deus viverá na desgraça, mesmo sendo um crente. Pastor, isso não é possível. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Eu não duvido da palavra de Deus. 1 Coríntios 5,5 prova isso. Entreguem este homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Aquele homem que estava tendo relações com a sua madrasta. Paulo disse, entregue ele a Satanás, ou seja, ele não quer deixar esse relacionamento, então excluam ele da igreja para que ele perca a proteção de Deus. E daí ele vive de qualquer jeito nesse mundo, o corpo dele vai ser destruído, mas como ele é salvo, a alma dele vai para o céu. Então um homem, uma pessoa crente, pode viver no pecado, na perversidade, como esse homem aqui de 1 Coríntios 5,5. Graças a Deus, depois, mais adiante, acho que na segunda carta aos Coríntios, aquele homem vive. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo foi assim, né? Viveu, festejou, anarquizou, depois voltou. Esse também volta. Ele perdeu a proteção de Deus, mas não deu tempo de Satanás levar ele. Satanás usou ele, mas não deu tempo de levar ele embora. Então, nessa mesma parte, pelo menos nos versos 13 e 14, o autor de Hebreus traz uma palavra de ajuda para os seus ouvintes. Ele os aconselha a se encorajarem uns aos outros, ou seja, irmãos, isto é o remédio para o desânimo, para o desencorajamento, os quais aqueles judeus estavam passando e pensando em desistir do caminho que eles estavam seguindo, que era Jesus.
O pecado sempre está nos rodeando. Como também os demônios, que são servos de Satanás, sempre estão nos rodeando. E tanto o pecado como os demônios trabalham em nossas mentes para nos enganar, como a serpente fez com Eva no jardim, lá do Éden. A serpente não chegou lá, deu uma gravata na Eva lá e disse: a força você vai comer o fruto. Foi assim. Ela foi lá e conversou com Eva e convenceu. Eu vi alguém essa semana falar que os piores demônios não são aqueles que incorporam as pessoas, mas são aqueles que convencem as pessoas. E eles trabalham para, eles não podem incorporar, você é crente, eles não podem incorporar você tem o Espírito Santo, tá? Mas eles podem convencer. Isso vocês podem fazer. Isso vai depender de você, daí a sua sensibilidade à voz do Espírito Santo. Então, irmãos, a igreja não pode viver isolada uns dos outros. Não podemos viver sem se interessar uns pelos outros. Não podemos viver longe da comunhão. Porque diante dessas ameaças que eu acabei de mencionar, o encorajamento de uns para com os outros é uma ferramenta poderosa contra o desânimo, contra a desistência e contra o cedimento ao pecado. E esse trabalho é de todos. Eu creio que o encorajamento é uma obra que todos devem praticar. Diariamente, cada um de nós é bombardeado com miragens e enganos que nos fazem balançar na fé. O simples fato de estarmos firmes na igreja não impede de sermos atacados por pensamentos enganosos e até religiosos, ao ponto de nos fazer pensar que estamos muito bem. 1 Coríntios 10, 12 diz: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. E o verso, ele adverte que este encorajamento deve acontecer rapidamente. É uma prática urgente, que não pode esperar, porque rapidamente alguém pode estar sendo engolido pelo engano, pelo sofrimento do pecado. Os sentimentos são muito enganosos, e muitos de nós sempre estamos andando na linha, no meio, entre o engano e a verdade. Muitos, por decidirem pelas emoções, acabam se machucando. Então o verso 14 mostra que no momento de nossa salvação passamos a participar da vida de Cristo, mas isso somente acontece se nós permanecemos apegados a Ele. O dia de nossa salvação nos garante o céu, mas a maneira que entraremos no céu depende de nosso apego a Cristo. Ou seja, se formos apegados a Cristo, entraremos no céu com poucos ferimentos, mas se nos mantermos afastados dele, mesmo sendo salvos, acabaremos sofrendo muito nesse mundo e entraremos no céu com muitos ferimentos, como pessoas que sofreram muito nesse mundo sem necessidade, porque era somente permanecer apegado a Cristo e seríamos protegidos de muitas vezes. Então o verso 14 mostra que devemos nos apegar a Cristo com a mesma confiança que tivemos nele no início da nossa salvação, no início da nossa vida cristã. A mesma confiança que tivemos no dia em que entregamos nossas vidas a Cristo, devemos permanecer até o final de nosso tempo nesse mundo. Isso é difícil? Sim, para mim pelo menos é. Porque nessa vida nós passaremos por muitas tribulações, muitas tentações, e elas nos trazem dúvidas. Eu confesso, diante das dificuldades, das provações, das tristezas, dos sofrimentos, quantas vezes meu coração fica duvidoso? Mas será? Não é fácil. E a melhor coisa que tem, irmãos, é não ficarmos isolados uns dos outros. Por isso, o encorajamento de uns para com os outros é de suma importância. Nós precisamos nos encorajar, nós precisamos dar palavras de encorajamento uns aos outros. Seja aqui na igreja, na hora de ir embora, não se isole das pessoas. Não faça isso. Não deixe a pessoa isolada. Não, eu não vou fazer porque vão pensar que eu estou do lado de não sei quem. Não. Dê palavras de conforto, dê palavras de encorajamento, mande mensagem. Essa semana mesmo eu recebi 2 mensagens de encorajamento, e isso é ótimo. Mande um WhatsApp. Não seja egoísta. Não pense somente em você. Porque hoje você pode estar bom, mas amanhã você pode precisar de encorajamento.
Quer ver onde está a prova disso? 2 Coríntios, capítulo 1. Aqui explica por que Deus abençoa a minha vida e a sua. Deus não abençoa a minha vida e a sua porque a gente merece. Porque você é uma pessoa merecedora, é boa, linda, maravilhosa e merece a bênção de Deus. Não é por isso. Sabe por quê? Que Deus abençoa? Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Que maravilha! Ele é um Pai de misericórdia e consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Vocês viram aqui? Maravilhoso? O versículo, ó lá, vamos lá, né? Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Ai, que maravilha, Deus me consola, Deus me ajuda, isso é tão bom, né? Eu me sinto seguro, isso é maravilhoso. Mas olha por quê que Deus nos consola. Deus nos consola porque Ele nos acha, o versículo está falando que Ele nos acha muito bonitinhos e merecedores. Não está falando isso. O versículo está falando para que vocês possam consolar outros que estejam passando por tribulações. Ele abençoa a sua vida para que você abençoe a vida de outras pessoas. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Versículo 16, pode colocar lá. Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Então o autor da Bíblia está falando, olha, todas essas coisas más que aconteceram a essas pessoas não foram pessoas que foram incrédulas, duvidosas, rebeldes, não foram essas. Ele está dizendo, ou seja, o que ele está fazendo é o seguinte, olha, Deus não castigou os obedientes, Deus não disciplinou os desobedientes, Deus disciplinou e castigou os desobedientes. Os obedientes Deus abençoa. O que ele está fazendo nessa parte do texto aqui agora? Então o texto dá ênfase de consequências más somente sobre aqueles que se rebelam com a dúvida, que é não confiar mais plenamente no Senhor para a vida. O contrário disso será as bênçãos para os que permanecem firmes e confiantes no Senhor. Então o texto fala de um descanso que os que duvidaram do cuidado, da proteção e da provisão de Deus e que foram desobedientes não puderam ter da parte de Deus. Esse descanso se referia à entrada deles na terra prometida, lugar onde poderiam descansar das peregrinações. Viveriam na sua própria terra em segurança e com fartura, mas também poderia indicar o descanso depois da morte, aqueles que morressem, ou seja, a garantia da salvação morada no céu. Para nós, esse princípio de não descansar continua valendo. Se andarmos em desobediência, incredulidade, rebeldia e duvidando da palavra de Deus, não teremos descanso na vida cristã, porque viveremos como um peso, viveremos em lutas, em tormentos, em dúvidas, em culpas, etc. Ninguém descansa desse jeito, nenhum crente consegue descansar desse jeito. Só iremos encontrar esse descanso, mesmo como crentes, partindo desse mundo, quando estivermos no céu com o Senhor. Lá na verdade nós encontraremos descanso em sua plenitude, de todos os pesos desse mundo. Eu não estou falando que lá no céu, estou falando de descanso, que lá vai ter uma rede, né, nas nuvens, e a gente vai ficar só descansando fisicamente. Não é isso. É o descanso emocional, da culpa, do peso, do pecado que nos rodeia. É desse descanso, porque lá nós seremos muito ativos, demais ativos. A gente nem imagina quanto ativo a gente vai ser na eternidade, muito mais do que a gente é hoje, sem se cansar. Então a gente não vai precisar de descanso no céu, porque o nosso corpo no céu será perfeito, ele não vai cansar, não vai precisar desse descanso. Então não é isso que eu estou falando. Estou falando desse descanso emocional, das emoções, da mente, que nós sofremos demais. Esse sim. Então, irmãos, para aqueles que morrerem sem Cristo, infelizmente, não terão esse descanso, nem agora nesse mundo,
nem depois da vida após a morte. Mas para nós, já somos filhos de Deus, o descanso para a vida depois da morte está grandioso. Mas podemos também ter um descanso, ou melhor, já desfrutarmos desse descanso eterno aqui, agora nesse mundo, no tempo da nossa vida cristã. Para isso precisamos andar em obediência e confiança plena ao Senhor, para que as consequências de vivermos o contrário disto não nos ataquem. Em Cristo, qualquer pessoa pode iniciar entrando no descanso de Deus e usufruir desse descanso já nessa vida, e tê-lo por completo depois, na eternidade. Amém?